Química e física costuma ser dor de cabeça para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu estou recebendo aqui dois professores. O professor de Química, professor Domingos, tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos. Uma honra e satisfação estar aqui hoje com vocês. O retorno da minha. E o professor Wendel, professor de Física, que está aqui com a gente de novo. Tudo bem, professor? Tudo bem, mestre? Boa tarde. Aluno Mário Savino, boa tarde a todos que vão fazer o Enem. Bom, vamos lá. Vou começar falando a respeito de Física. Química, até que tem uma parte lá que você consegue levar sem fazer conta. Agora, Física não. Física é matemática, Física é conhecer os números. Física, o que é que está tirando o sono do estudante nessa reta final, professor Wendel? Gelson, a Física, ela tradicionalmente traz algumas questões que o aluno fica assim um pouco assustado. Entretanto, vamos trabalhar, como a gente falou, trabalhar atenção nas dicas, porque essa reta final é importante, porque os professores trabalham sempre os conteúdos mais abordados. Né? Tem a parte de elétrica, que é uma parte que o aluno fica um pouco assustado, física elétrica, mas o aluno Mário Savino está preparado. Está preparado. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar na tela aí para os estudantes olharem quais são vamos passar ponto a ponto aí das informações de física para a gente ir ajudando os estudantes. Pronto. Energia mecânica. Dentro da energia mecânica, o que é que mais preocupa, deve mais preocupar o candidato? Atenção com relação ao princípio do sistema conservativo. Tá? A energia mecânica é a energia presente em todos os movimentos e a energia total do sistema. Então, atenção nesse detalhe. Por quê? Porque questões que envolvem massa, velocidade, gravidade e altura, associar à energia mecânica. Importante. Gravidade. Queda dos corpos, né? Um corpo que se desloca com mudança de velocidade, mantendo ali a massa constante durante um certo intervalo de tempo. Então, atenção a esses detalhes. Lembre da palavra-chave que a gente mencionou semana passada. Tá? Então, são essas palavras que vão linkar o seu raciocínio com a equação a ser usada. Muito bem. A velocidade da gravidade ainda é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou mudou do tempo que eu estava bravo? A aceleração gravitacional continua 9,8 metros por segundo ao quadrado, não mudou ainda. Muito bem, vamos falar sobre outro ponto que está aí na tela, para você. Vamos lá. Energia elétrica. Dentro da energia elétrica, professor? Bom, por que energia elétrica? Nós estamos nesse momento de constantes reajustes da tarifa de energia. Sim. Então, é um tema muito comum, um tema de abordagem nacional e cotidiana. Então, quando o aluno vai falar de energia elétrica, tem que tomar cuidado no cálculo dessa energia, de quanto você paga mensalmente pelo uso dos seus eletrodomésticos dentro de sua residência. No caso, o aluno não, mas os pais. Entretanto, é um tema importante, um tema atual e um tema muito abordado. Então, atenção naquele cálculo que a energia é a potência consumida vezes o intervalo de tempo. Atenção na unidade, esse tempo tem que ser em hora. Em hora. Tempo em hora. Agora, qual é a diferença por exemplo, de voltagem e amperagem, professor? Ótimo. Quando a gente fala de voltagem, nós estamos falando de tensão, DDP, ok? Estamos usando um aparelho de medida chamado voltímetro. Quando a gente fala de amperagem, nós estamos falando de corrente elétrica. Usamos o aparelho amperímetro. Boa pergunta, Gelson. Você foi um excelente aluno de física. Eu fui razoável. Mas talvez se eu tivesse sido melhor, não estava com essas dúvidas agora, né? Que é isso? Bom, próximas informações aí na parte de física. A corrente elétrica. Gelson, quando a gente fala de energia elétrica, vamos associar a passagem de um fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai gerar o próximo tópico como consequência, efeito Joule. Está tudo encadeado. Então, se eu tenho corrente passando por um fio, eu vou ter um consumo de energia elétrica. Essa energia elétrica, ao passar por esse fio, gera o efeito Joule, que é o aquecimento, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. E quando se fala de energia térmica, vem o próximo tópico. Calor. Calor, que é a energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. E quando se fala em calor, vem o próximo. Propagação de calor. Que são 3, condução, convecção e radiação. Tema forte no Enem. Atenção, destaca-se aí os povos beduínos do deserto, no processo de convecção. Por quê? Por quê? Porque eles usam roupa preta em pleno deserto durante o dia. Aí você imagina assim, mas roupa preta no deserto?
porque elas são folgadas e facilita as correntes de convecção. Para quê? Para que o suor seja evaporado e baixe a temperatura do corpo e ele não sofra tanto assim. Veja só, por isso é preciso derrubar algumas coisas que a gente pensa que são simples de entender ou que são intuitivas. Então, Correto. roupa preta no deserto. Lembre-se dessa dica, roupa preta no deserto. Pode. É possível, pode usar, desde que seja folgado. Resistência ainda cai, gerando calor? Sim, resistência elétrica, sim. Quando a gente fala de resistência elétrica, a gente vem falando de circuitos elétricos. Atenção, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e potência dissipada. Você, aluno que vai fazer o Enem, não pode ir para a prova sem saber desses 3 pontos. Pode trazer a minha prova de física, eu já estou pronto. Estou pronto, estou preparado, professor. Professor Domingos, vamos lá, vamos me aquecer aqui em Química. E você que está em casa também, hein? Fique atento. Na tela as informações para você das dicas importantes para a prova de Química. Cálculo estequiométrico. Gente, isso é um problema sério para os alunos de Química. Porque Química é legal, a Química orgânica. As cadeias de benzeno, carbono, isso é que é legal. Mas esses cálculos não, professor Domingos. A tão temida físico-química e o cálculo estequiométrico, que é um pré-requisito básico, porque é onde entra a matemática como recurso para estimativas de quantidade. E aí que mora o problema. Aí onde mora o problema. Agora, é sempre válido lembrar, Joelson, que nós estamos numa prova de ciência da natureza e suas tecnologias. Então, é fundamental esse pré-requisito do cálculo estequiométrico para mensurar quantidades, seja na indústria, na tecnologia de uma forma geral, porque o Wendel frisou num aspecto muito importante, que é um tema comum entre a física e a química, que é a energia. Então, o cálculo estequiométrico me dá fundamento para cálculos de substâncias e também, por que não, energia, a energia necessária para a ocorrência de uma reação química. Mas essas provas, elas dialogam uma com a outra, nesse sentido? Dialogam, se comunicam, inclusive existem conteúdos que são afins, como a troca de calor que o Wendel citou, gases, por exemplo, a cinética dos gases, a termoquímica está associada à termodinâmica física. Então, é sempre importante lembrar para o aluno, e os alunos do Colégio Madre Savina estão aptos a sempre estar pensando que é ciências da natureza. Então, eu tenho que pensar de forma global, de forma interativa e sempre no foco na tecnologia, porque é ciência da natureza e suas tecnologias. Muito bem, boa dica. Vamos lá, próxima informação. Já vi na tela. Aí, ó. Reações orgânicas. Reações orgânicas. Você lembrou muito bem, vi que além de um bom aluno de física, também era um bom aluno de química. Obrigado. Então ele citou a química orgânica, a química do carbono, que culmina, que tem como resultado final reações envolvendo esses compostos orgânicos, que vai da combustão, da queima de um combustível, como o etanol, como o octano presente na gasolina, até reações de polimerização, que dão origem aos plásticos. E hoje, basicamente, o universo é comandado pelos plásticos, e muito cuidado, muita atenção, porque a produção de plásticos nesses últimos 2 anos de pandemia foi exponencial, visto a necessidade do uso da máscara, que é um plástico, do próprio etanol, que tem que estar contido um recipiente plástico adequado para a comercialização. Então, um tema bastante pertinente para os nossos alunos do Colégio Madre Savina, que estão afiadíssimos, tenho certeza disso. É verdade. Ó, etanol, metanol, tudo é álcool, hein, gente? Exatamente. Acertei, professor? Exatamente. O álcool é uma classe de substância, é uma função química, então eu tenho uma diversidade de álcoois, tanto que durante a pandemia, né, tínhamos na televisão, nos veículos de comunicação, falando sempre, no meu aparelho celular eu uso o etanol que utilizo para higienizar as mãos. E aí vinha um especialista da área, é melhor você utilizar o álcool isopropílico, porque protege contra a oxidação dos componentes eletrônicos do celular. Então, ótimo, Joelson. Álcool é uma classe, é uma função orgânica, então nós temos uma diversidade de possibilidades de álcoois. Reação de saponificação, que libera calor. Entra aí, professor? E entra também a reação de saponificação, que é uma reação entre um ácido orgânico, gorduras, com uma base forte, uma base inorgânica, catalisada pelo etanol, gerando um sal orgânico através de uma hidrólise. É um tema que pode sim ser cobrado. Muito bem, fiquem atentos. Atenção, na tela. Mais informações para você, química. Eletroquímica. Eletroquímica. Estamos falando de energia. Energia através de energia elétrica a partir de energia química, isto é, eu posso... De reações químicas. Eu posso, através de uma reação química, produzir DDP, uma voltagem, e com ela uma corrente elétrica, que é o que nós conhecemos usualmente como pilhas,
ou baterias, que a bateria nada mais é do que uma associação de pilhas, e eu tenho um processo contrário também. Eu posso utilizar a corrente elétrica de modo que ela produza uma reação química tendo substância de elevado grau de pureza, que é o fenômeno chamado de eletrólise. O Enem gosta de alternar um ano pilhas, um ano eletrólise. Então, o porquê disto? Energia, tecnologia e uma área afim da ciência da natureza. Muito bom, muito importante. E o último, vamos lá, o último tema, termoquímica. E olha, mais uma vez, a química e a física comunicando-se aí, né? A físico-química é uma conexão entre propriedades físicas e químicas. Então, a energia é o fundamento para a ocorrência dos fenômenos. A termoquímica é o ramo da química que vai estudar as energias na forma de calor, através de reações químicas. E aí eu até citei anteriormente a queima de um combustível, por exemplo, mensurar a quantidade de combustível que eu tenho que utilizar para obter uma energia que eu vá transformar em trabalho. E aí vem outro tema importante, relevante para a nossa sociedade até, que também, além do aumento das tarifas de energia elétrica, nós temos a alta dos combustíveis e o brasileiro fica nessa gangorra de tentar equilibrar para que se consiga economizar, mas que não deixe de utilizar esse combustível e não deixe de realizar o seu percurso, o seu trabalho para o trabalho e atividades, né? Professores, quero agradecer a vocês, professor Domingos, professor Wendel, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde, professor Wendel. Muito obrigado, boa tarde, Joelson, boa prova a vocês que estão aí, vão fazer a prova domingo. Um abraço, Tecerão Mato Savina. Professor Domingos. Boa tarde, gostaria de deixar o meu abraço, sorte, positividade, vocês estão preparados e já largaram na frente porque acertamos o tema da redação. Um abraço para toda a equipe de redação, legal, especial a professora Ildeana, que esteve aqui na semana passada. Professora. Então largamos à frente agora o segundo tempo. Um abração. Parabéns, hein? Parabéns. Parabéns para vocês do Colégio Madre Savina. E tem mais dicas até lá, hein? Até o dia 28. Fique atento aqui no nosso Jornal do Piauí.